Sejam bem-vindos ao Ponto de Acesso. Olá, conquistadoras! Sejam muito bem-vindas. Você que já está aí com a sua família reunida para aprender mais um episódio, mais um estudo aqui do Sermão do Monte, aqui no Ponto de Acesso. Então já pega a sua Bíblia, caderno e caneta na mão para você anotar tudo que você vai aprender aqui. Eu tenho certeza que essa aula de hoje vai ser poderosa. E tá frio, né, meu amor? Tá bem frio, tá fazendo 9 graus aqui em São Paulo. Muito e a frio. gente precisou se agasalhar bem, colocar uma roupa bem quentinha pra conseguir, mas mesmo assim não tá dando conta. A mão tá gelada, gente, tô com meu pé gelado aqui, eu tô até com pantufa. Vocês terem ideia, mas a gente não parou, estamos aqui firmes e fortes para estudar a palavra do Senhor. Então você que ainda não se inscreveu no nosso canal, é nova por aqui, já se inscreva também, habilite o sino de notificação para você não perder esses nossos estudos, porque a gente não abre mão desse nosso tempo de estudar a palavra do Senhor. Então aqui é um momento onde a gente abre, lê a palavra, entende ponto a ponto. O dia aqui traz para a gente explicações extraordinárias para a gente compreender a aplicação prática. Então esse é o nosso tempo de estudar. E você, minhas conquistadoras, que ainda não compartilharam esse vídeo, já compartilha? Podemos contar com você? Compartilha já, desafia o pessoal a assistir, porque vai ser bênção, eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. E o que nós vamos estudar hoje? Hoje nós vamos estudar o Sermão do Monte mais uma vez, mas nós vamos para o último capítulo que fala sobre o Sermão do Monte. Nós já estudamos o capítulo 6, o 5 e agora nós vamos para o 7, do verso 1 até o 6, e nós vamos falar de algumas coisas muito interessantes, principalmente porque algumas pessoas têm dificuldade com o tema de hoje, que é julgamento. Algumas pessoas falam, será que eu julgo, será que eu não julgo, acho que eu não vou julgar, se omitem, enfim, vira uma salada, mas hoje nós vamos entender completamente como funciona isso. E, claro, antes de entrar no nosso ponto de acesso, nosso estudo de fato, eu quero te convidar a ir na descrição do vídeo e lá tem 2 links muito legais, tá? Esses links são maravilhosos, modéstia à parte, eu adoro esses links, tá? Por quê? Nós temos os links dos nossos livros que estão aqui comigo, o Despertar Espiritual, que foi um livro que Deus me deu no momento de oração ali, na sexta-feira, na nossa igreja, e aqui se você quer viver e entender como ter um verdadeiro despertar espiritual, eu explico e ensino, é uma bênção, viu? Foi um livro inspirado por Deus de fato. E nós também temos o Marcas da Sabedoria, que é um livro de devocional que Deus deu para Stephanie, né, em 2022. 2022, é isso. E 2022 Deus entregou este livro para ela. Também está uma bênção, como você ser sábia através de Provérbios de Salomão. E lá nesse link nós também temos um outro livro que não está aqui, o livro físico, mas é Batalha Silenciosa, como você vencer todas essas artimanhas que o diabo lança contra a sua vida, de acordo com cada temperamento. E claro, o outro link é do nosso grupo, a Escola da Sabedoria. Um grupo totalmente gratuito, onde você vai entrar e você vai receber tanto material que a gente está aqui trabalhando, quanto também outras coisas que eu não vou contar aqui para ter surpresa para quando você entrar. Então vai lá. Desafio você a entrar no grupo e também conhecer um pouco mais os nossos livros. E agora nós vamos para o nosso ponto de acesso. Então hoje nós vamos chegar ao último capítulo, mas nós não vamos terminar nesse vídeo. Nós temos algumas divisões no capítulo 7 que a gente vai estudar. E para começar nós vamos falar sobre juízo, o juízo correto, como nós devemos julgar de forma correta. Sim, nós devemos julgar. Muitas pessoas dizem que não precisam julgar ou ficam com medo de julgar simplesmente porque vão receber o julgamento igual, e a gente vai falar sobre isso. Mas claro que hoje eu quero desafiar você também a pegar a sua Bíblia aí, porque nós vamos ler alguns versos diferentes de outros capítulos, né, de outros textos também, de outros livros, e vão ser muito importantes para o entendimento completo em relação a julgamento, tá bom? Nós vamos ler o versículo 1 primeiro, meu amor, para que a gente consiga ter um entendimento de versículo a versículo. Vamos Você lá. Quer que eu leio tudo e depois... Não, vamos ler de versículo a versículo, que vai ficar mais dinâmico e vai ficar melhor. Vamos lá, então. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Ótimo. Não julguem para não serem julgados. Bom, para quem Jesus está falando aqui? Você lembra?
Aqui, na verdade, pelo que eu lembro que você tinha explicado, é o julgamento referente aos próprios fariseus, os mestres da lei, porque eles eram aqueles que ficavam julgando os outros com legalismo, né? Com aquela coisa de, eu sei, eu conheço a lei, vocês não conhecem, bando de pecadores. Então, eles eram literalmente, eu esqueci a palavra, mas assim, sabe quando a pessoa é hipócrita? Essa é a palavra. Hipócrita. Hipócrita. E acho que eles faziam muito isso para se sentirem superior aos outros. Então eu vejo Jesus combatendo aqui, de fato, esse legalismo e essa religiosidade que estava muito forte e que até hoje ainda tem, né? Ótimo, 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 ótimo. É isso mesmo. Olha só que interessante. Aqui, Jesus ele está falando, sim, com os fariseus, como a Esther disse. Muito legal o que ela disse. Por quê? Porque os fariseus se achavam superiores e aí acabavam julgando, falando sobre a lei de Moisés, a lei ali da palavra de Deus, porém usando da forma como eles queriam. E aí usurpavam do poder deles para definir o que era certo, o que era errado, enfim, e até mesmo julgando com uma certa rigorosidade. E isso fazia com que o povo olhasse e ficasse muito com medo, né, de todo esse processo. Então Jesus ele vem aqui para de fato combater esse ensinamento, como os fariseus faziam. E quando ele fala não julgueis para para que não sejais julgado, aqui ele não está falando para que você não olhe com o juízo correto. Pelo contrário, ele está dizendo que você precisa julgar da forma correta. E aqui o julgar, no verbo grego original, né, que eu não ouso falar aqui da forma, talvez, como é a pronúncia, mas seria crino, alguma coisa parecida com isso. Ele significa sobre ter discernimento quanto à condenação. Então, Jesus ele não está proibindo o julgamento de forma nenhuma. Pelo contrário, ele só está falando que precisa ser julgado da forma correta. É porque, na verdade, se a gente para pensar, muitas pessoas têm medo de julgar, né? E elas falam assim, não vou falar nada, vou julgar, não vou falar, porque, né? Quem não é pecador? Tudo bem, as pessoas têm esse conceito, esse pensamento, mas de uma forma muito equivocada, porque elas acham que Jesus aqui está dizendo para não julgar, para não falar nada. Então, se você vê a pessoa errando, falhando, finge que nada aconteceu, ignora, segue a vida, se torne omisso, se torne uma pessoa que se conforma ali com a situação e até mesmo não cumpra o seu propósito de fato de orientar e ajudar as pessoas. Exato. Então, esse é um ponto que as pessoas não podem confundir, achar que Jesus está proibindo a nossa capacidade de julgar, de compreender ou até de identificar as falhas e os erros que as pessoas cometem e que nós mesmos cometemos. E é até importante nesse processo todo que as pessoas precisam olhar para a palavra de Deus de forma completa para conseguir entender o que Jesus está falando. Por isso que Jesus ele ensina até os próprios apóstolos como eles devem julgar da forma correta, que está lá em João 4:24, que é o primeiro texto que nós vamos ler. Então anote aí, João 4:24. E ele vai explicar como nós devemos julgar. E a linha tá latindo, mas não tem problema, gente. Presta atenção aqui em mim, foca em mim, foca aqui na mensagem, entendeu? João 7:24 diz o quê, meu amor? 7? Isso, você falou 7. 4... Falei 4, perdão. João 7:24. Desculpa. Olha lá, perdeu o foco. Perdi o foco. João? 7:24. 7:24. Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Ótimo. Enquanto eu vou explicando essa parte, vai lá para 1 Coríntios 5, do 12 ao 13, por favor. Então, preste atenção. Jesus está falando para não julgar na aparência. Por que isso? Porque às vezes você está olhando só um lado da moeda, você está olhando por fora, você não sabe exatamente o que aconteceu de fato. Então, Jesus não está ensinando que você não deve julgar, mas sim que você não deve julgar só de uma maneira. Só pela aparência. Só né? por essa aparência. 1 Coríntios 5, do 12 ao 13. O que diz, meu amor? Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem julgar vocês os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Olha que forte isso aqui. Olha que interessante. Aqui, Jesus ele está mostrando o que nós devemos fazer e como nós devemos olhar para as pessoas. Por quê? Às vezes a gente acaba querendo julgar as pessoas do mesmo jeito das pessoas que estão dentro da igreja com as pessoas que estão fora. Só que, na verdade, como que a pessoa que nunca teve um contato com a palavra de Deus, ou nunca entendeu, nunca viu,
como que ela pode ser julgada da mesma forma como uma pessoa que sempre esteve? Não tem como. Por quê? Porque a pessoa não conhece a verdade. Então a palavra de Deus que é verdade liberta. Como a gente vai olhar para isso e falar assim, eu tenho que ter o mesmo, não é dois pesos, duas medidas, claro, mas há uma forma certa, um juízo correto. E é isso que Jesus está ensinando aqui. Por isso que ele está falando sobre olhar de forma misericordiosa. Acho que uma coisa importante, né, a gente parar para pensar é que quem está fora da igreja ainda não tem aquela consciência do pecado. Pode até saber que o que faz não é certo, mas ainda não tem aquela consciência, não tem aquele amor pela palavra, ainda não entendeu, não compreendeu as escrituras de maneira profunda. Inclusive, a gente até falou isso no devocional passado, que as pessoas que ainda não amam a Jesus verdadeiramente, elas não conseguem ter domínio próprio, renunciar às suas práticas erradas. Então é difícil você julgar uma pessoa que está fora, que não conhece ainda os princípios, e achar que você tem que colocá-las na mesma medida de quem está dentro da igreja, porque não é assim. Porque quando a pessoa ainda tem essa ignorância espiritual, ela ainda precisa aprender. Então nosso papel é sim, identificar as falhas, mas não julgar a ponto de condená-las, né, a uma destruição, a falar, nossa, a pessoa não tem jeito, essa pessoa aí nunca vai mudar. Porque não é isso, né? Então a gente tem que ter essa consciência. E julgar os de dentro da igreja é de fato coerente, porque é uma coisa você chegar no irmão que já conhece a palavra e falar, ô meu irmão, tu errou, hein? Vamos olhar para a palavra? Porque a pessoa já tem uma consciência da palavra. Então é diferente a abordagem, é diferente a maneira de tratar. E aí, para fechar, eu deixo aqui para você que tem acompanhado as dopaminas, você já percebeu, né? A gente está lendo 1 Coríntios capítulo 5, a gente leu agora, inclusive a gente tem alguns devocionais em cima deste capítulo também. Então, se você não viu as dopaminas dessa semana, vai lá depois fazer um Stefflix, que você vai ver que a gente já falou também desse capítulo de uma outra coisa, trazendo novas perspectivas. E aí você consegue compreender o que de fato é fazer o juízo da forma correta e poder julgar. Na verdade, é que quando a gente fala julgar, algumas pessoas sentem um pouco de aversão da palavra, mas fazendo da forma correta não tem problema, tá bom? Agora vamos lá para Mateus 7, o verso 2. Enquanto a Esther está abrindo, eu vou ler aqui, que diz o seguinte: com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Na versão dela diz o quê, meu amor? A versão NVI aqui, tá, gente? Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E à medida que vocês também medirem, medirão vocês. Olha só, aqui é onde muita gente fica daquela forma. Por quê? Eu não vou julgar, eu não vou falar, eu não vou sei o quê. Por quê? Não porque tá vendo a coisa errada, ou porque não fez no coração ou na mente. Na verdade, tá com medo de expressar, falar para fora, né, o que tá sentindo e acabar recebendo o mesmo julgamento que está dando. E aí a minha pergunta fica, se você tem esse medo, por que você está julgando da mesma maneira? Isso é muito legal, da gente parar para pensar. E aqui a gente vê Jesus mostrando a reciprocidade, eu vou até ler essa palavra porque é trava-língua, da questão do julgamento divino, de como a gente acaba recebendo esse julgamento quando a gente olha para o outro e fica julgando com raiva, com ódio, tem que ter o que merece, lá. Você vê que essa situação não tem um olhar de misericórdia. E aqui Jesus ele está convidando a gente a literalmente olhar para as pessoas com um olhar de misericórdia. Tanto que em Tiago 2,13 ele vai falar sobre essa questão do rigor, de como um misericordioso vai receber misericórdia e como um arrogante vai receber arrogância. Enquanto a Esther, por favor, meu amor, abrindo lá em Tiago 2,13, eu vou falando aqui para vocês que esse é o ponto, entendeu? Você julga com arrogância, provavelmente você vai receber arrogância da outra parte, a menos que seja uma pessoa que entendeu o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro evangelho, e não vai te pagar na mesma moeda. Então, Tiago 2,13 diz o que, meu amor? Porque será exercido o juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Percebe? Então aqui na carta de Tiago, né, quando ele está escrevendo, ele mostra exatamente isso. Ele mostra que quando a gente é misericordioso, nós recebemos misericórdia. E você vê que a completude da palavra é algo lindo. Jesus está falando isso no Evangelho, Tiago fala lá na frente, mostrando a complexibilidade, né,
E também como é simples você viver o evangelho, viver de forma correta e viver o que Cristo está ensinando. Então ele está mostrando nessa parte o princípio da justiça divina também no Antigo Testamento. Olha que interessante, lá em Provérbios 11:25, você vai ter um ensinamento, uma sabedoria muito interessante acerca da misericórdia, acerca de como nós devemos julgar, ou como nós não devemos também. Então aqui, o julgamento ele está desde o Antigo Testamento descrito mais da forma correta, só que as pessoas acabam trazendo de forma errada para a realidade. Provérbios 11:25. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Percebe? Então aqui você vai ver muito relacionado, que a gente pode falar, a lei da semeadura. Sim. O que você semeia, você vai colher. Algumas pessoas falam da lei do universo. Uhum. Da É atração, da né? atração do universo. É consequência. Quando na verdade é bíblico. Se você fizer o bem, você receberá o bem. Se você fez o mal, você receberá o mal. Aí você pode falar assim, mas tem tanta gente hoje Que faz o não, bem, faz mas o que bem, leva o mal. mas que leva o mal. Mas aí é o ponto da malignidade que o mundo existe. E aí, o fato de você ser, e até teve uma ministração recente, né? Fiel a Deus, não vai inibir você de viver os processos, né? Ou até mesmo viver os ataques ou a situação que o mundo acaba gerando pra gente. Não é Mas verdade? isso não inibe o fato de você ser realmente boa, de você fazer o que é correto. Porque quem vai te trazer o alívio, quem vai te trazer recompensa, não são as pessoas, mas é o próprio Deus. E tudo no tempo certo. Exatamente. Agora nós vamos para Mateus 7, 3 e 5, para a gente pegar um gancho muito interessante, que vira até uma parte que você vê o humor ali, se eu posso dizer, até sarcástico de Jesus, para com os fariseus. E muita gente olha e fala assim, meu, como Jesus pensou nisso, né? Como Jesus olhou para isso. O verso 3 ao 5 diz o quê, meu amor? Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Olha que interessante. Presta atenção nisso. Vou ilustrar para você entender. Você tem alguém do seu lado aí? Se você tiver alguém do seu lado, faz assim, ó, coloca um braço de distância e tenta ver no olho da pessoa se tem um cisco, se tem alguma coisa ou se algum cílio está querendo cair para encostar no olho. Provavelmente você vai ter que fazer assim, você vai ter que forçar a vista, você vai ter que. Aí Jesus pega e fala assim: você está reparando mais no olho do outro, no cisco que tá, do que na trave. E quando ele fala trave ou a viga, ele está literalmente usando de um sarcasmo de mostrar assim, você consegue enxergar Algo pequeno. algo pequeno no outro, mas você não consegue ver o tamanho da coisa que você está vivendo, que você está fazendo. Só para você ter ideia, de repente você não está acostumado com a questão de viga ou de trave, no caso. Imagine o seguinte, uma casa que você tenha ido, que tenha as madeiras, né, no chão, segurando os alicerces, né, e você tem uma outra madeira que passa segurando todo o telhado. É aquela madeira que Jesus está falando, de tão grande. Então ali Jesus está mostrando, ele está usando uma hipérbole para literalmente mostrar a incoerência da hipocrisia dos fariseus ao julgar o outro. E isso que nós precisamos enxergar, conseguir ver, né, que às vezes a gente está olhando mais para o erro do outro do que o nosso próprio. A gente às vezes olha e fala assim, meu Deus, a pessoa, sei lá, a pessoa está fazendo algo tão errado, só que no dia seguinte a gente está fazendo algo muito pior. Ou às vezes a mesma coisa, porque lembre-se, pecado, não existe pecadinho, pecadão. Ou não existe uma mentirinha. Que não afeta ninguém. Não, mentira é mentira. E pecado é pecado. E ponto. Não existe essa questão de que é relativo. Não existe. Então, o ponto principal é que, às vezes, a gente olha demais para o outro e esquece de olhar para si mesmo. Isso me lembra até uma coisa que acontece muito nas famílias, né? E talvez você já tenha visto um episódio desse aí na sua família ou com você mesma. Que é, por exemplo, você olhar demais para aquela pessoa, aquele parente, que às vezes age de uma maneira que não é legal, que a gente não gosta, e a gente vai lá e critica e fala. Só que a gente muitas vezes não repara que talvez o filho faz a mesma coisa que aquela pessoa, ou que você mesmo tem a mesma
característica, o mesmo gênio, a mesma personalidade ou temperamento daquela pessoa. E aí você fica olhando e fala, gente, mas a pessoa está criticando a outra, mas ela não vê que é igual? É igualzinha, né? Tem o mesmo jeito. E isso é muito comum de acontecer, né? As pessoas não perceberem. E não é maldade, é porque estão tão habituadas a olhar o outro que esquece que você mesma, né, pode também estar no erro, né? E Se liga. né, não se liga, tá ali na sua frente. Então, que através desse ensinamento de Jesus, possamos todos os dias identificar o nosso erro também. Isso não inibe, como a gente já falou. Você vê o erro do outro e perceber. Se você perceber o erro no irmão ou em alguém, não ignore. Mas não olhe só para o erro daquela pessoa, porque perceba que você também está errado. Às vezes, num casamento, eu olho muito a atitude errada do meu esposo, do meu marido, mas eu não vejo as minhas atitudes, que influenciam as atitudes erradas dele. Ah, mas Stephanie, é errado você falar que o outro vai comportar com base no que você fez. Mas não é só de ser errado. A Bíblia mesmo aponta isso. Então, se eu trato meu marido de uma maneira grosseira, eu quero esperar que ele vai me tratar de uma maneira dócil? É até incoerente, né? Obviamente, você que recebe bordoada de alguém, você não vai dar bordoada na outra pessoa, porque a gente já aprendeu que isso também não é o que Jesus espera de nós. Mas você não pode obrigar o outro a agir de uma maneira diferente do que você está fazendo. Então, Seja isso são você coisas. a diferença, né? Exatamente, são coisas que a gente tem que pensar, tem que refletir, trazer essa essência, né? De reconhecer as nossas falhas. Isso. E aí nós vamos para o último versículo, e esse versículo é um versículo que dá muita polêmica, é um versículo que muita gente não entende, que muita gente quer entender, que diz o seguinte, meu amor. Versículo 6. Não deem o que é sagrado aos cães, e nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes os pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Quase que Olha não sai a só, palavra. quase não sai. Olha só que interessante. Aqui Jesus está usando duas figuras de linguagem, cães e porcos. E aqui ele está falando literalmente de pessoas que são contra o evangelho ali naquela época, tá? Falando dos gentios, das pessoas que não gostavam realmente, queriam, rejeitavam de toda forma o evangelho, mostrando o quê? Que às vezes a sua força de vontade de querer fazer o outro se arrepender, o outro entender o seu pecado, o pecado, né, da pessoa, enfim, faz com que o quê? Que você está literalmente dando o que é sagrado, que é a palavra de Deus, né? Que é ali a santificação, e as pérolas, que são ensinamentos de Deus, para a pessoa que não vai usar para nada. E aí o ponto é muito importante. Às vezes a gente quer fazer o papel do Espírito Santo na vida das pessoas, que é literalmente convencê-las que estão erradas e que precisam daquilo. Só que quando nessa verdade a gente já aprendeu que nós precisamos orar por essas pessoas. Nós precisamos lutar essas batalhas não no natural, mas no espiritual. Tanto é que a luta, né, e a palavra diz que a luta não é contra a carne, mas sim contra principado e potestades. O que isso quer dizer? Que a nossa luta não é no físico, não é ali tentando, sabe? É no espiritual. Às vezes a pessoa que está ali, ela está passando por uma situação e ela não vai te dar ouvidos, Ela mas não se está você orar, enxergando muitas vezes. se você orar, Deus pode abrir os olhos da pessoa e ela começar a enxergar. Por isso que Jesus está mostrando isso, e aí, né, ele faz a completude de que você vai jogando essas coisas, as pessoas, e ali está falando de cães, de porcos, por quê? Está usando uma figura que era muito assim importante ali para o contexto, né? Principalmente para os judeus em relação a isso, que essas pessoas ou esses bichos ficariam nervosos ao receber não a comida que eles desejam, mas outra coisa, porque não dariam valor, né, àquilo. Então, assim, além de você poder pecar no sentido de ficar com raiva da pessoa porque ela não te escutou, você ainda pode fazer a pessoa ficar com raiva de você. Então, olha como Jesus está trazendo a própria questão da autopreservação, tá? De você se preservar. Saber até onde ir, né? Até onde ir. E também o fato de que você precisa compreender o momento em que você precisa parar de lutar no físico e lutar no espiritual. É o momento que você tem que parar de querer falar demais e começar a, né, viver, de fato, ali com atitudes. Tanto é que existe uma frase muito famosa de Billy Graham, se eu não me engano é de Billy Graham, que fala o quê? Prega o evangelho, mas se necessário fale. Ou seja,
Ele está falando o quê? Que as suas atitudes vão falar mais do que palavras. E olha só, eu tenho um testemunho pessoal que eu acho que corrobora muito bem para este exemplo que o Gi acabou de pontuar aqui, né, desse versículo. Vocês sabem que eu tenho aqui o projeto das dopaminas, que são os meus devocionais, que acontecem de segunda a sexta, às 7 horas da manhã. Inclusive, já deixo aqui o aviso, se você é nova por aqui e não conhece, nós temos as nossas dopaminas. E esse projeto nasceu de uma forma muito natural, né? Comigo compartilhando e gravando ali um pouco do que Deus falava comigo nos meus momentos de devocional. E eu sempre fazia os vídeos e postava. E aí um dia, né, a minha tia, irmã do meu pai, mandou uma mensagem para mim falando assim: Teté, ela me chama de Té, né? Teté, eu acabei de ver aqui sua dopamina, meu Deus, que palavra abençoada, nossa, como falou comigo, era a resposta, assim, porque eu tô passando por uma situação, e veio muito de encontro ao meu coração. Quando ela me mandou essa mensagem, eu fiquei muito feliz, né, o dia tá aqui de prova, e ao mesmo tempo muito surpresa. E por quê? Porque essa minha tia, a gente vivia por muitos anos e anos tentando levá-la de volta para a igreja. Ela já foi, né? Ela era de um tempo da igreja, depois se afastou. E durante esse período, todo o pessoal da família, eu, minha mãe, meu pai, minha avó, sempre ali, ó, martelando no ouvido dela. Vai para a igreja, tem que ir para a igreja, você não fica aí no mundo, não é aquela coisa toda que a gente já sabe que acontece. Só que isso só gerava mais afastamento. Porque ela não estava com o coração para isso, então sempre gerava aquele distanciamento. Então sempre que se via, sempre que se reunia, estava ali, martelando, martelando. Até que chegou um momento que a gente tomou uma decisão de não ficar mais fazendo isso, não ficar mais falando. E sim fazer o que o Di trouxe aqui de exemplo, começar a orar. A gente começou a fazer um propósito de oração na casa dos meus pais. Toda quinta-feira à noite a gente orava e começava a apresentar ali os nomes das pessoas, né, que a gente quer, né, e que a gente gostaria que Deus trabalhasse no coração. E paramos de ficar falando para essas pessoas e começamos a lutar no espiritual. Gente, sem mentira, quando aconteceu isso, a gente começou a ver os resultados da nossa oração. E aí, essa minha tia começou a abrir o coração para as dopaminas. Das dopaminas, eu comecei a conseguir conversar com ela sobre esse assunto, até que chegou um dia que eu a convidei para ir na nossa igreja. Ela não queria de forma alguma ir para nenhuma igreja, mas quando a gente convidou, ela abriu o coração e foi. Ela amou. Aí, depois de 3 vezes que ela já tinha ido, se reconciliou com Jesus. Nessa reconciliação, ela começou a ir de forma frequente, levar as filhas. E hoje ela está firme, está servindo na igreja, voltou aos caminhos do Senhor de maneira profunda, apaixonada pela palavra. Até brinco, tá crente de verdade e ainda está indo com a família, né? Então a gente vê que tudo aconteceu de maneira natural quando a gente parou de lutar com a força do braço. Porque a força do braço, ela cansa e ela gera até mesmo conflitos, brigas desnecessárias. E quando a gente parou de fazer isso, tudo se tornou mais leve. Então, realmente, posso afirmar para vocês com esse exemplo, e a gente vê que isso acontece quando a gente para de fazer do nosso jeito e segue a instrução do próprio Jesus aqui, parando de ficar entregando coisas no momento errado ou falando coisas que não é para falar, e simplesmente orar. Exatamente. E aí você percebe que, na verdade, tirando algumas crenças, que o julgamento é necessário, porém, o juízo de forma correta. Através do quê? De um olhar de misericórdia, o olhar de se colocar na posição do outro, de você tentar ajudar a pessoa a caminhar da forma correta, e não com julgamento só autodestrutivo, de só apontar o erro, só ficar fofocando, né, o erro das pessoas, quando na verdade Jesus mostra que nós devemos amar o próximo de tal maneira e que nós vamos literalmente, né, cuidar da vida do próximo, mas da forma correta, porque Correta. cuidar da vida do outro de forma errada vira simplesmente um entrão, uma fofoca, enfim. E não é Então, agradável e a não é Deus. agradável a Deus, exatamente. Então, o juízo correto é desta maneira, com um olhar de misericórdia. E aí, você também receberá da mesma maneira o olhar de misericórdia de Deus para a sua vida. E com isso, nós encerramos este estudo, né, dos primeiros versos do capítulo 7. No próximo, nós vamos falar sobre a oração e a bondade de Deus, para que a gente consiga entender. Nós vamos até o verso 12, do 7 ao 12. Então, nós estamos chegando na metade do capítulo 7. Nós temos provavelmente mais 2 a 3 finais de semana falando da Sermão do Monte. E nós vamos falar de novos assuntos.
E caso você tenha algum assunto que queira ser tratado de forma mais acadêmica, mais densa, né, e mais profunda, aqui no ponto de acesso, coloca nos comentários, comenta quais são as suas dúvidas e, claro, nós vamos ver. E se for respondido rápido ali nos comentários, a gente pode responder. Caso precise de um estudo, pode até se tornar uma série. Então eu convido você a comentar o que você tem de dúvida. E, claro, não se esqueça de que você precisa, é obrigado, brincadeira, precisa se inscrever nesse canal, ativar o sino de notificação, porque segunda-feira nós temos o podcast Destemidas com uma convidada muito especial e você não pode ficar de fora. Para isso, precisa do sino de notificação para não perder. Exatamente. Gente, tá muito blogueira. Tô muito assim, ai meu Deus. Deixa falar. Orgulhosa, né? Porque só Deus sabe o quanto que esse menino ficava travado, não querendo gravar nada. Pois é. Então, inclusive, obras, a gente ora. Inclusive, quinta-feira nós temos o Papo com o Diego. Um vídeo novo, um quadro novo, você vai ver que legal. Inclusive, se não estiver aparecendo já como estreia, provavelmente vai aparecer amanhã, mas fica tranquilo, que eu tenho certeza que vai ser abençoador para a sua vida. E acho que dito que é isso. Tem algum recado novo, meu amor? Não, meu amor, você já deu todos os recados. Estou muito feliz, gente. Isso é fruto de oração, né? Senhor destrava, Senhor tira a vergonha, Senhor trabalha e o Senhor vai trabalhando, né? Então Deus é maravilhoso e você, conquistadora, que está aqui com a gente, eu só tenho gratidão pela sua vida, por estar junto conosco. É muito bom, a gente tem pensado em como alavancar mais ainda o que nós temos no coração, a compartilhar aqui com vocês. Vai ter conteúdo muito aqui em breve, também falando de marca pessoal, de imagem, estratégia de imagem, para você que deseja se destacar no que você faz. Então não vamos ter só conteúdos, né, de estudo da Bíblia, que embora isso já seja tudo, né, que a gente precisa, mas a gente quer agregar para todas as áreas da vida de vocês, porque a gente entende que corpo, alma e espírito deve ser andado em harmonia, e é isso que nós queremos trabalhar aqui com cada uma de vocês. Então, muito obrigada por esse tempo. Sábado que vem esperamos vocês às 10 horas da manhã, eu ia falar 7, porque às 7, na verdade, é dopamina. É dopamina, de segunda a sexta. A gente espera também vocês aqui na Dopamina, 7 horas. E nós vamos ter o podcast, como o Di falou, com uma convidada muito especial. Vocês vão ver que convidada é essa especial. Um grande beijo, gente. Fiquem com Deus e nos encontramos nos próximos conteúdos. Tchau, tchau.